eu sou a Cecília Terrana e nós estamos começando o módulo 3 da oficina de livro de pano. Nesse módulo a gente vai trabalhar com aplicação. Aplicação é tudo que pode ser costurado em cima de um tecido para formar alguma figura, alguma ilustração para a história que a gente quer contar. Primeiro a gente tem que saber que figura é essa, né? E a gente pode pensar que mesmo uma figura muito simples, bem assim, simples mesmo, pode fazer um efeito bem bacana numa história. Eu aqui, por exemplo, eu fiz uma casinha, né? Só para mostrar para vocês. Eu primeiro desenho ela no papel, aí desenho a lápis até ela ficar, né, do tamanho que eu quero, né? Pensar bem qual é a dimensão que ela vai ter dentro da página de tecido e quando ela está bem complicada, bem acertadinha, eu vou passar ela para o lugar no tecido onde eu quero que ela fique. Então eu tenho aqui esse tecido, vou colocar um carbono, vou fixar, vamos dizer que eu queira ela aqui no cantinho dessa página. E aí eu vou usar uma caneta comum para marcar. Ó, vou fazer os traços direitinho, né, cobrindo aqui o traço que eu quero. Fica tudo direitinho. Então essa casa tem uma porta, uma janela e um telhadinho bem comum. Então, retirei. Não sei se vai dar para ver, que fica mais fraquinho, mas aparece também. Então eu já tenho aqui uma casinha no cantinho de uma página, por exemplo. Então, aí eu vou pegar coisas de texturas diferentes, né, tecidos de texturas diferentes, para caracterizar cada parte da casa. Então, a parede eu fiz com um tecido bege. Então, eu sempre corto um pouquinho a mais do tecido, né, do desenho que eu quero, porque na hora que eu for costurar, eu vou dar uma dobradinha assim para dentro, para que ela fique bem arrematadinha e não tenha nenhum problema de desfiar o tecido depois. Então, olha, eu pego aqui minha agulha, começo ela aqui no cantinho e vou colocar aqui, ó, dobradinha. E começo a dar aqueles pontinhos chuleados mesmo, bem na beiradinha, pra segurar direitinho. Tá? Ok. Nessa parede, que é a parede da frente, tem uma porta. Então eu peguei um tecido um pouquinho mais grosso, marronzinho, para dar um destaque e ficar aqui nessa porta, funcionar como a porta. Também corto um pouquinho maior para poder colocar e ela vai ficar uma espécie de um relevozinho, né? Como se fosse uma porta de madeira, por exemplo, né? Então pode ser assim. Ó. Vou costurando em cima. Mas a porta tem uma maçaneta. Então, quando chega aqui nesse lugar, eu posso fazer uma coisa de cada vez. Eu estou mostrando aqui como que eu estou trabalhando com coisas diferentes para... Então eu tenho aqui provavelmente alguma bijuteria que foi arrebentada, mas que tem uma pontinha dourada. Então eu vou
usar essa conta dourada, peraí, cadê o buraquinho dela? Para ser a maçaneta da minha porta. Viu? Então, como é uma conta bem pequenininha, ela vai funcionar como se fosse a maçaneta da porta. Agora, para o telhado, eu peguei uma coisa que é o tipo de... as alças das sacolas que a gente costuma ter por aí, né? Então, uma sacola que arrebentou, eu guardei essa alça, que é laranja, tem essa texturazinha aqui, e eu vou colocar isso aqui para ser o telhado. Então, já dá outra forma, né? Outra textura. E a aplicação, ela é demorada mesmo, porque a gente tem que fazer uma camada de cada vez. Eu estou fazendo aqui muito rapidamente, só para mostrar o processo, porque normalmente eu faria toda a parte de tecido mais fino, bege primeiro, para depois toda a parte, né, colocar a porta completa, e depois no final colocar a maçanetinha, tá? E esse aqui, o telhado, com essa texturazinha. Nessa parede de cá, que tem uma janela, eu peguei uma fitinha dessas que vem também em presente e tudo, e eu posso até colocar ela primeiro no tecido e depois vai ficar como se fosse uma vidraçazinha, uma janela de vidro, né? Com uma coisa brilhantezinha, com cara de... Enfim, isso é aquele negócio. Você quer fazer uma figura, você quer fazer uma ilustração. Aí você coloca uma porção de coisas na sua frente que podem ser costuradas no tecido da página do seu livro de pano. E vê de que maneira essas coisas podem se juntar para fazer uma figura. Ou às vezes a gente até não tem a ideia de que figura quer, mas olhando uma conta, olhando uma coisa colorida, olhando às vezes até uma tampinha, enfim, todo tipo de objeto que você pode costurar em cima de um tecido, você olha aquela forma e aquilo te inspira a fazer uma ilustração para sua história. Enfim, isso é um processo muito assim livre mesmo. E é bacana porque a gente acaba criando com o que aparece. Eu tenho uma caixinha onde eu guardo todas as bijuterias que arrebentam, todas as coisas que ficam, todas as fitinhas dos presentes que eu já ganhei, enfim, todo tipo de miudeza pode servir de inspiração para uma aplicação no tecido depois e aquilo virar uma ilustração de uma história, uma forma numa página, uma coisa que você queira colocar no seu livro, tá? Então essa parte da aplicação é livre. Comece a guardar suas coisinhas, tá? Até a próxima!